A portaria 445, emitida pelo Ministério do Meio Ambiente, veio proibir a pesca de 475 espécimes de peixe e atrapalhando toda a cadeia dos pescadores. Quando a gente fala em pescadores, na questão artesanal, nós falamos também das peixarias, dos restaurantes que deixarão de ter o produto para oferecer, e o nosso turismo, que é representado, a nossa moqueca capixaba, que é conhecida nacionalmente e mundialmente, ela estará praticamente em extinção. Os pescadores, o Estado do Espírito Santo não foi ouvido. Nós sabemos que tem muitos navios chineses, japoneses, coreanos, que pescam na nossa costa brasileira e já fazem a classificação dos peixes levando para importação, para exportação. E isso vem prejudicar literalmente aos nossos pescadores artesanais do Estado do Espírito Santo. Quer sejam eles pescadores de peixe, do badejo, pescador do cherne, do cação, de camarão. E, deputado Enivaldo, sequer os pescadores foram ouvidos. A Superintendência da Pesca do Estado do Espírito Santo não foi ouvida. Então, nós aqui repudiamos veementemente esta atitude do Ministério do Meio Ambiente, que editou uma portaria draconiana, uma portaria que vem prejudicar aos pescadores artesanais do nosso estado, que são em número de 16 mil e que representam 54 mil famílias. A questão da pesca no Brasil é 7% do PIB, quando você concentra o combustível que é utilizado nas embarcações, quando você concentra a questão do gelo, da mão de obra, dos aluguéis. E então nós temos que ter um mecanismo para acabar com essa portaria, que é uma portaria de 2014. E ela foi prorrogada, e não fizeram um estudo científico da questão da costa do Estado do Espírito Santo. Ou seja, eles fizeram um estudo lá em Santa Catarina e agora vem prejudicar mais uma vez o Estado do Espírito Santo. Você vai pescar no mar, no alto mar, você tem que colocar lá na sua linha, certo? Na sua linha, no seu espinhel, você tem que colocar badejo, você não pode fisgar. Ou cação, você não pode fisgar. Mas as traineiras que estão atrapalhando toda a costa brasileira, carregando todos os peixes, filhotes de peixe, isso aí pode carregar tranquilamente, que não tem fiscalização do IBAMA. E os navios de bandeiras coreana, japonesa, chinesa, que eles têm indústria do pescado dentro do próprio navio. Isso é que é o mais ridículo e não é. A Polícia Ambiental chega para fazer uma abordagem a esses pescadores, esses donos de peixaria, eles fazem com truculência, fazem de forma aviltante e desrespeitosa. Temos lido e temos visto aí a preocupação com mais de 16 mil pescadores do nosso estado que estão de braços cruzados em função de uma portaria 445 que proíbe comercialização, pescaria e outras coisas mais. E o lamentável de tudo isso, esses pescadores não foram ouvidos. Essa que é a verdade. É importante que nós demos condições de vida para esses grandes homens, bravos homens, que são os pescadores do nosso estado. Mas, lamentavelmente, são 16 mil pescadores que estão aí proibidos de ter a sua tarefa normal em função daqueles que ficam lá em Brasília e não sabem a dificuldade que enfrenta aqui o povo do nosso estado.
Lamentavelmente isso acontece. O que deveria ser feito é proibir os grandes barcos que entram em nossas águas. Essa é que é a verdade. Proibir os grandes barcos que entram em nossas águas com toda a tecnologia e vem roubar o pescado aqui do nosso povo do estado do Espírito Santo. É isso que tem que ser feito, porque os 16 mil trabalhadores, pescadores de nosso estado representa talvez muito pouco em relação a 2, 3 barcos que roubam o pescado aqui no estado do Espírito Santo. É essa a providência que as autoridades têm que tomar, não é ficar querendo perseguir aqueles que lutam, que têm família, porque na verdade não só 16 mil, multiplicar por 4, são 64 mil pessoas que dependem desses pescadores, são famílias. Esse assunto é um assunto que a gente pode fazer aqui audiência pública, vamos fazer. A deputada Janete ontem já colocou na agenda para que nós façamos a audiência pública, mas esse assunto é um assunto que não é só da Assembleia, de todos nós, da sociedade organizada, porque nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar essa medida que foi agora, depois de 2 anos, ela foi colocada em vigor pelo atual ministro do Meio Ambiente. Uma aberração. Portanto, a nossa indignação continua e eu quero parabenizar a bancada federal e quero pedir à bancada federal, não só no meu nome, mas no nome dos capixabas, que não permita que essa resolução seja realmente, que ela continue em vigor. Tem que sofrer reparo, tem que discutir com os segmentos. Justificar um voto nessa proposta do governo do estado de incentivo à atuação policial por meio de bônus para efeito de prisão de arma não registrada, que inclusive teve emenda acatada, incluindo os bombeiros militares. É um projeto que visa ampliar uma mais forte atuação de segurança por parte dos policiais no âmbito do estado do Espírito Santo. O policial ele precisa de um incentivo permanente de carreira e não um incentivo ocasional. É um incentivo ocasional, na ocasião em que se prende uma arma, mas o policial ele é pago para prender a arma. Nós tivemos o melhoramento do sistema prisional do estado do Espírito Santo, que posteriormente veio do melhoramento de estrutura da polícia militar, civil e bombeiro, feito com magnitude no governo anterior, o governo Renato Casagrande, que nós não podemos esquecer e não nos furtar de falar, a ampliação do efetivo de aproximadamente 5.500 novos policiais, 5.500 novos profissionais na Polícia Militar, no Bombeiro e na Polícia Civil. Oportunidade que o Estado se deu de ter alguns batalhões 24 horas, alguns DPJs em Barra de São Francisco, em São Mateus e em outros lugares. Então isso foi um investimento em segurança. Chegamos a diminuir o índice de violência e podemos citar aqui o índice de homicídio, que sai lá do ido de 2006, de em torno de 70 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes anos, 70 homicídios para 38 agora em 2015, mas nós já não estamos tendo mais o comemorar. É importante observar os passos muito fortes que foram dados, e a gente está lembrando todos eles, mas não estão tendo mais o que comemorar. Nós vimos o que o Estado viveu, e é importante observar que é pouco, é importante esse passo que foi dado, mas é pouco. Eu quero aqui registrar, por exemplo, o sistema prisional que está perdendo a objetividade, perdendo a atenção, perdendo o planejamento.
Eu votei a favor porque assim, não é algo que atrapalha a função dos policiais e conversando com o deputado da Vitória também, né, que é uma coisa que não melhora a vida dos policiais, mas também não atrapalha. Eu já havia me manifestado aqui sobre esse tema na época em que discutimos isso. Particularmente, eu sou contra esse tipo de situação. Você criar um bônus para aquilo que já é a obrigação de um profissional. Então, recolher armas de bandidos, armas não registradas, essa é uma obrigação já do policial. No Brasil, nos últimos anos, sobretudo, nós temos criado mecanismos para premiar as pessoas por aquilo que já é uma obrigação delas. E isso começa já até dentro das escolas. Por exemplo, se dá 1 ponto na nota do aluno que faz o dever de casa. Ora, fazer o dever de casa é uma obrigação, ele não está fazendo nada demais. Então hoje já tem bônus, por exemplo, para professores e para outros profissionais. Se a pessoa não falta nenhum dia, então ela recebe um bônus ou alguma coisa assim. Mas não faltar ao trabalho é uma obrigação, ninguém deveria ser premiado por não faltar ao trabalho. Assim como um policial não deveria ser premiado por aprender uma arma. Por isso que eu defendo sempre que todos os profissionais têm que ter qualidade de serviço, têm que ter infraestrutura para o trabalho, tem que ser bem remunerado, tem que ter acesso à qualificação para melhorar os seus trabalhos. E premiações deveriam ser dadas, ou bônus, quando um profissional faz algo de excepcional, ou seja, aquilo que não é a sua obrigação, mas ele fez além, ele fez mais do que ele deveria. Então sim, ali as pessoas deveriam ser agraciadas com uma premiação, com um bônus e tal, e não por cumprir o seu trabalho. Então isso aqui, deputado Freitas, não melhora a vida dos policiais, não melhora a qualificação deles. Isso aqui é muito insignificante, na verdade. Então, depois de que nós vimos da crise de segurança aqui no Estado, o que o governo deveria mandar para cá é um projeto para melhorar a infraestrutura do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil também, salários mais dignos. Como nós sabemos, os policiais militares têm o pior salário do Brasil. Então, isso sim faria diferença, né? Uma qualificação, cursos de aprimoramentos de tempos em tempos. Isso melhoraria a atuação, encontrar formas de melhorar a autoestima dos policiais que estão muito desanimados. Hoje sabemos que muitos policiais, por causa dessa crise de segurança, continuam sendo perseguidos pelo governo do Estado, muitos presos, outros processados, outros não sei mais o quê. Quer dizer, isso aqui não vai estimular um melhor trabalho da PM, de forma nenhuma. Que as forças de segurança pública, não só do Estado, mas que sirva de exemplo para outros estados da federação, possam ter esse incentivo também a cada arma apreendida desses bandidos, desses miliantes que vitimaram na última semana, por exemplo, uma comerciante lá em Cruzeiro do Sul, de forma vil, de forma cruel, né, que ceifou a vida desta comerciante e de tantas pessoas de bem, né, que têm as suas vidas ceifadas no dia a dia aqui no nosso estado do Espírito Santo e pelo Brasil e mundo afora. Então, eu quero dizer aqui do nosso respeito, reiterar o nosso respeito pelos os membros das forças públicas de segurança, né, do Espírito Santo. Apoiei a emenda que insere os nossos escrivãs da Polícia Civil, deputado Freitas, porque também estão direto no fronte. Em muitas oportunidades, eles estão na rua quando precisa. Até porque o efetivo da Polícia Civil no nosso estado também é escasso pela necessidade que a sociedade tem. E nós não tivemos o acolhimento da emenda, do qual nós estaríamos inserindo as armas de atividades destinadas a atividades folclóricas ou fabricação artesanal, salvo se comprovar deficiência, tudo devidamente atestado pelo laudo policial. Eu conheço que muitas armas
que são de fabricação caseiras, fazem estrago maior do que uma fabricada numa fábrica normal. E deveria também estar sendo inserida, porque isso será pago na eventualidade. Apreendeu, comprovou, paga ao agente que fez a apreensão. Portanto, deveria também ter sido inserida essa emenda, né? E o laudo pericial, eu sugeri aqui numa outra emenda que fosse feita pelo comandante, pelo chefe, que atestasse devido à sua comprovação, avaliação técnica depois. Mas tudo bem, já inserimos o bombeiro. Eu quero comemorar aqui com a nossa instituição do Bombeiro Militar por estar sendo inserida também nessa oportunidade. Tantos bombeiros que têm uma formação semelhante à de um policial militar, em muitas e muitas oportunidades fazem apreensão de arma de fogo. E por que não ter o tratamento idêntico? Nós poderíamos estar num patamar maior em relação às categorias dos policiais. Poderíamos sim, e eles merecem, e nós reconhecemos esse mérito, e estamos prontos aqui para todo tipo de reconhecimento e de valorização que passar por esta casa. Entretanto, também, nós precisamos ser bastante realistas e entendermos o momento que a nossa nação brasileira, que o nosso país está atravessando. Todos os trabalhadores têm os seus méritos, todos os trabalhadores merecem ser melhor remunerados, mas nós sabemos que nós passamos por uma crise sem precedentes na nossa nação. É a pior crise que nós temos enfrentado. O Brasil ainda leva pelo menos mais uns 7 anos para voltarmos aos patamares da economia de 2013. Então, nós precisamos ter esta consciência e ter também esta leitura econômica para que o nosso senso de responsabilidade seja verdadeiro e seja real. Claro que nós queríamos aqui estar votando algo mais substancial para os nossos policiais civis, e incluindo aqui, inclusive, os policiais militares. Entretanto, nós sabemos que o que está sendo feito dentro de uma raia de responsabilidade, está sendo feito dentro de um critério analisado pelo governo do Estado, que num momento como este, que num instante como este, numa realidade como essa da nossa nação brasileira, precisa sim ser elogiado pelo mérito de estar com seu dever de casa em dia. Eu gostaria, senhor presidente, de hoje falar aqui sobre uma questão muito séria que está acontecendo no interior do nosso estado, uma vez que a panha do café, ela está na iminência de iniciar, em alguns lugares até concluir. E o que está acontecendo no interior do estado? Está acontecendo uma série de assaltos nos municípios aonde os agricultores vivem da panha de café. Por isso, tomamos a liberdade aqui da tribuna desta Casa de Leis para fazer um apelo às autoridades do Estado do Espírito Santo, para que deem atenção especial, principalmente nesse momento, que é um momento onde dezenas, centenas de pessoas vêm de fora para ajudar os agricultores à panha do café, para que coloque uma segurança, para que a polícia militar dê toda a atenção, especialmente no interior do estado. É inadmissível que ocorra o que aconteceu há poucos dias, aonde 2 caminhões de café, eles foram roubados.
E, além de perder o café, quase que perderam a vida também. Por isso que nós, daqui da Assembleia, estamos defendendo os agricultores de todo o estado do Espírito Santo. Mas eu quero me manifestar aqui, senhor presidente, que eu estive junto com o deputado da Vitória, na região do Caparaó, mais precisamente no município de Dores do Rio Preto, e a população, senhores deputados, está horrorizada, deputado César Machete, com o possível fechamento do fórum da cidade. Diga-se de passagem, o fórum de Dores do Rio Preto tem as melhores instalações daquela região, estrutura física. O fórum de São José do Rio, Dores do Rio Preto, ele possui lá no fórum 1.261 inquéritos, todos eles dentro do prazo. Eles querem levar para a comarca de Iguaçuí, onde possui 8.755 inquéritos, o que vai retardar os processos. É um retrocesso ao cidadão na prestação da tutela jurisdicional naquela região. Então, o que a gente quer solicitar ao tribunal que reveja essa posição, porque tem outras alternativas, deputada Raquel, e que podem ser feitas. Todo cidadão ter que se deslocar a Iguaçuí para ter a tutela jurisdicional é um retrocesso. Nós temos interesse em ampliar a assistência judiciária, a tutela jurisdicional, e não diminuir. Temos certeza que o tribunal vai estar olhando com muito carinho essa questão, porque a tutela jurisdicional, deputado da Vitória, não pode retroceder, ela tem que avançar cada vez mais. O número de servidores já é pouco, não vai ajudar em nada a comarca de Iguaçuí, só vai tumultuar ainda mais e vai causar transtornos em toda a região do Caparaó. Aliás, é uma região que diversos deputados aqui fazem muita gestão e defendem muito. O deputado da Vitória é um deles que atua muito naquela região. Então, a gente está pedindo que o Tribunal de Justiça reveja essa posição e que os moradores, cidadãos de bem daquela cidade possam ficar tranquilos e a não retirada do Fórum de Dores do Rio Preto. Recebemos a população, muitas pessoas preocupadas com o retrocesso na cidade. Deputado Euclério Sampaio, onde já se viu no tempo de hoje, que nós precisamos de ter a sociedade sendo atendida de uma forma mais célere na justiça, ter o regresso do fechamento do Fórum de Dores do Rio Preto. Olha, era lá. Nós temos investimentos ao cidadão, cada dia mais obrigações, mais impostos, mais taxa. Agora vai trazer a obrigação do cidadão se deslocar a Iguaçuí, que está lá superlotado de processo. Uma análise é de se fazer com as cidades vizinhas, como Divino São Lourenço, como as cidades da região, Ibitirama, porque Dores do Rio Preto, apesar de ser uma das cidades pequenas, mas tem muitas demandas e pouco funcionário. Eu acredito que o Tribunal de Justiça vai dar uma atenção melhor e acertar com os nossos moradores de Dores do Rio Preto, deixando que eles sejam assistidos pela Justiça com a unidade do Fórum, porque ninguém quer, nesse Estado, uma referência negativa de ter pilha de processos e não termos celeridade, não termos a atenção da sociedade. Já demora, às vezes, uma vida inteira para a solução de um processo na Justiça. Vamos fazer o cidadão, além de sofrer com essa espera, sofrer também com deslocamento, com despesa. Não dá mais para que nós possamos aceitar isso. Para tratar de um assunto que envolve família, igreja, escola e governo do Estado. É um assunto realmente que me deixou muito preocupado. Estamos falando um assunto a respeito gravidez na adolescência. Parece um tema assim meio estranho, mas me deixou muito preocupado esse assunto. Um tema, segundo especialistas e estudiosos, uma questão até de saúde pública. Encaminhei um requerimento à Secretaria de Saúde do Estado, pedindo informações sobre esse assunto. Como é que isso está, a situação no Estado do Espírito Santo? Realmente, meus colegas, deixa a gente assim muito preocupado. Eu tenho certeza que vocês também ficarão impactados com os dados
as informações que eu recebi da Secretaria de Saúde. Cerca de 8.400 casos entre meninas de 10 a 19 anos acontecido no ano de 2016. Vou repetir, cerca de 8.400 crianças de 10 a 19 anos que ficaram grávidas no ano de 2016. Observem bem esse número. E entre 10 e 14 anos, vou repetir, entre 10 e 14 anos, cerca de 416 crianças no estado do Espírito Santo. Para o Brasil, vou deixar falar outro dia, que vocês vão ficar mais estarrecidos ainda. Então, 416 crianças, Padre Honório, que ficaram grávidas no ano passado no Espírito Santo, quase 8.400 de 10 a 19 anos. Então, como eu falei no início, para mim é um caso muito sério, é um caso de saúde pública. E vou ficar vocês mais dizendo os principais responsáveis. Quais são as causas? Todos sabem. A televisão, a mídia que realmente tem influenciado muito as nossas crianças, né? Estão fazendo as crianças perder a sua meninice, né? A sua infância. Então, uma das principais causas, nós sabemos que estão erotizando as nossas crianças é a mídia, a televisão, a internet, mas o que nos deixa mais estarrecido são as nossas escolas públicas e privadas. As nossas escolas em sala de aula estão erotizando as nossas crianças. Isso é um assunto muito sério, muito grave. Eu peço aqui, apelo para os nossos deputados que se preocupem com isso, né? Muitas vezes, quando toca nesse assunto de família, muitos não querem se envolver com esse assunto, mas é um assunto muito sério. Fazer um pedido que já fiz pessoalmente ao governador do estado e a membros de sua equipe, apresentando para o governador o que ele já sabe, é claro, mas colocando o sentimento do Poder Legislativo e, naturalmente, dos prefeitos dos municípios capixabas com relação à grave crise que afeta não somente os governos estaduais, mas os municípios brasileiros. No Espírito Santo não é diferente. A crise chegou machucando muito. E cidades capixabas, umas mais, outras menos, mas todas estão passando um problema grave por conta dessa crise econômica, acentuada por uma crise política, ética, enfim, por problemas que todos nós estamos assistindo e percebendo claramente que esse problema da crise econômica está alcançando a toda a população brasileira, no caso, a todos os munícipes das cidades alcançadas, ou seja, todas as cidades capixabas. Em conversa com o governador, eu pedi a ele que nós refizéssemos a mensagem que foi enviada no ano de 2015, com efeito para 2016, para que nós pudéssemos, com que o recurso do Fundo das Desigualdades Regionais pudessem ser usados pelas prefeituras para custeio e pagamento de dívidas previdenciárias. Foi importante no ano passado a autorização do Legislativo para que os municípios pudessem usar esse recurso que é destinado pelo governo do Estado. Nós tivemos uma participação importante aqui na Assembleia e garantimos uma sobrevida dos municípios capixabas, que totalizam, no caso dos municípios alcançados por essa lei das desigualdades regionais, 67 cidades. Esse fundo foi criado especialmente para ser empregado apenas em investimentos como saneamento básico, saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, segurança e geração de emprego, entre outros. De aproveitamento do recurso. Então, por exemplo, uma legenda que possa ser